Vamos à resolução da questão que nos é apresentada, lembrando que nós sempre recomendamos você observar de uma maneira bem rápida o enunciado da questão, o enunciado que precede a apresentação das alternativas. A oração reduzida em negrito, observe, nós temos uma oração reduzida aqui em negrito. A oração é ouvindo isso. Nós lembramos já ao princípio desta nossa apresentação que as orações, quando elas terminam em AR, ER e R, formas verbais em AR, ER e R, nós estamos diante de oração reduzida de infinitivo. Quando as formas verbais das orações, as formas verbais estão terminadas em adoído, nós estamos diante de uma oração reduzida. Reduzido Quando em a terminação particípio. destas formas verbais é NDO, nós estamos diante de uma oração reduzida de gerúndio. Observe que a oração destacada é a oração reduzida de gerúndio e ela precede uma outra oração, que no caso é uma oração reduzida de particípio, porque ela é terminada em ato, mas o que nós queremos na oração é verificar o valor semântico desta oração ouvindo isso em relação a assustados réus. Observe que essa oração, ouvindo isso, ela pode perfeitamente ser substituída por no momento em que ouvimos isto. As orações que nós podemos iniciar por no momento em que são orações subordinadas adverbiais temporais, alternativa que responde corretamente a esta questão é a alternativa A. Observe que não há valor semântico de modo, não há valor semântico de oposição, nem de proporção, nem de consequência. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ouvindo isso, é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Vamos à resolução da questão que nos é apresentada. Uma atenção muito especial, um olhar muito especial ao enunciado que precede a apresentação das alternativas. Ao longo do texto, travessão é empregado com funções diferentes e no período acima seu uso se justifica. Observe que a questão se refere ao emprego de travessão e é o emprego deste travessão no período apresentado acima. Observe que a referência é a período. O período é marcado por um ponto final, nós só temos um ponto final, nós só temos um período. Observe que os travessões, nós temos dois travessões, e esses travessões, os dois marcam a intercalação de uma oração, olha, condicional. Se nós temos uma oração condicional, e essa oração condicional está intercalada, olha, pelas duas travessões, observe que nós já podemos eliminar a alternativa B, não há uma enumeração explicativa, não é possível falar também na presença de aposto, e observe que não há indicação de mudança de interlocutor, já em princípio, três alternativas eliminadas. Observe que nós não podemos também falar que há a indicação da fala de uma personagem, que há a intercalação, né, de alguma ação condicional. Então, a alternativa A também é eliminada, não há indicação de fala do personagem. Observe que não há enumeração explicativa. Observe que não há mudança de interlocutor e também não há presença de aposto. Essa oração condicional, na verdade, ela marca a intercalação de um comentário do autor em relação a alguma afirmação que é apresentada no texto. A alternativa que responde corretamente a essa questão é a alternativa I.
Mais uma questão que nos foi enviada, observando sempre na resolução da questão o enunciado que precede a alternativa. Muita atenção ao enunciado. O período que atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa, no que diz respeito à regência verbal, observe que nós temos 5 alternativas, cada alternativa período. Período é sempre precedido por ponto. Cada ponto, um período. Nós temos 5 períodos, né, apresentados, e nós devemos escolher qual deles observa a norma padrão. Lembrar que norma padrão é a mesma coisa de nível curto. No que diz respeito à regência verbal, sempre lembrando que quando nós falamos em regência verbal, nós estamos falando em preposição exigida pelo verbo. Então, vamos marcar sempre os verbos. Então, nós temos o verbo, a primeiro verbo, o verbo lidar. Na outra alternativa é o verbo estudar. Na alternativa C é o verbo falar. A alternativa D é o verbo ter simpatia, né? Ter simpatia. Então, é o verbo ter simpatia. E a alternativa E é o verbo contar. Legal? Observe que sempre a preposição deve preceder o verbo. Então, quem lida com, lida com alguma coisa. A alternativa não está correta, porque aqui nós deveríamos ter, não é? Aqui nós deveríamos ter o emprego da preposição com. A maioria dos problemas com os quais lidamos são fáceis de resolver. A alternativa B é estudar. Quem estuda alguma preposição, quando nós temos pronomes relativos, a preposição deve ser colocada antes do pronome relativo. A alternativa C é o verbo o tratamento de que falou. Então, aqui, para que essa alternativa estivéssemos correta, nós deveríamos ter a anteposição da preposição de. Alternativa D, quem tem simpatia por alguma coisa, simpatia por alguém, da preposição por antes do pronome. E a alternativa E, ela é amiga de quem conta, olha o verbo contar, quem conta com alguma coisa. Então, aqui antes do pronome, que nós deveríamos ter a anteposição da preposição com, ela é a nome cujo não aparece preposição. Esta é a alternativa